Oh, mama, don't play now, baby. Bom dia, gente. Quanta história bacana eu tenho ouvido aqui hoje. E eu vejo essas pessoas, esses empreendedores falando de suas empresas. Eu queria ter o poder hoje de investir em cada uma dessas ideias que foram faladas aqui, porque eu acredito em todas essas ideias. E quando eu vejo que o Léo convidou essas pessoas para estar aqui, como ele disse, a gente tem uma relação, a gente se fala demais, a gente conversa demais. Eu sou mentor dele, ele é meu mentor, a gente troca ideia, ninguém dá um passo estratégico sem um ligar para o outro, é muito bacana isso. E por ele ter escolhido essas pessoas, eu já sei que essas pessoas são pessoas bacanas e que dariam certo e às vezes precisam só de um suporte, né, financeiro, numa escalada necessária da empresa. Enfim, né, a gente tem sempre que olhar para o potencial de cada um. E é isso que eu acredito que vocês estão fazendo aqui, é isso que move o Léo, né? Ele gosta de trazer as pessoas para esse mundo novo, ajudá-las a desenvolver seus potenciais, e eu vou falar um pouco disso aqui também. E é por isso que a gente tem tanta sinergia. Bom, eu criei uma escola de pais, né? E quando eu falo isso na rua, as pessoas olham para mim e perguntam: escola de pais? Como assim? Isso começou em 2016. E quando começou em 2016, as pessoas diziam: que ideia bacana, mas eu acho que não vai vender não, Rodrigo. Toma cuidado. As pessoas querem educar seus filhos como elas foram educadas, né? Se deu certo comigo, vai dar certo com meu filho. É isso que elas sempre dizem para mim. E muitas ainda dizem isso. E a gente tem mostrado que a gente nasce preparado para fazer filhos, mas o mundo está muito diferente, a gente precisa se atualizar para saber educá-los nessa era, tá? Vou falar disso e eu quero passar um vídeo aqui apresentando o Mundo em Cores. Filhos não vêm com manual, e o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas, e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes. O mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar no mundo. E eu estou aqui para falar para vocês sobre a reinvenção do amanhã. A gente vive num mundo que ele segue um curso, ele segue uma história, que é essa linha vermelha. Só que a gente pode fazer algo diferente para mudar esse mundo. A gente pode dar uma guinada e reinventar o amanhã. Fazer do mundo de hoje um mundo de passado e reinventar o futuro, porque só depende da gente criar um futuro novo. E para isso, eu quero contar um pouco da minha história. Eu fui uma criança com muita dificuldade na escola. E essa mesma escola, frequentemente, chamava os meus pais para falar sobre o meu potencial criativo e artístico. Eu fecho os olhos e consigo lembrar daquela professora chegando perto de mim com aqueles óculos grandes, olhando de cima para baixo e me perguntando por que eu estava ilustrando o caderno de redação que era só para escrever. Que regra era aquela? E eu ficava olhando para ela, olhava para o caderno. Para mim, o caderno era uma forma de expressão. Eu sabia que eu podia fazer redação, mas eu queria desenhar. Eu queria expressar mais do que as palavras estavam dizendo. Eu queria ilustrar. Eu queria contar mais aquela história de outra forma. Eu queria que a pessoa imaginasse exatamente aquilo que eu estava pensando. E os meus pais, assim como grande parte dos outros pais, não sabiam o que fazer para me ajudar a lidar com aquela situação,
para me ajudar a desenvolver os meus talentos e as minhas potencialidades. O mundo muda, tudo muda. A gente estuda para tudo nessa vida, mas não estuda para ser pais. Esse ciclo já vem sendo replicado há décadas. Isso aqui já faz quase 40 anos e as coisas ainda continuam do mesmo jeito, né? Então, eu fui fazendo o que eu tinha que fazer, né? Como eu tinha muita dificuldade na escola, e quando eu falo dificuldade, era dificuldade mesmo, tá? Eu não conseguia prestar atenção, eu não concordava com aquilo, eu questionava tudo que eu estava vendo, que eu estava ouvindo. Eu lembro de uma vez que uma professora chegou para mim e deu 10 no meu desenho. Até aí tudo bem, eu estava acostumado com elogios aos meus desenhos, né? Mas aí ela deu 10 para um menino que fez um desenho de palitinho. E eu questionei por quê. Ela falou, porque ele não pode se desestimular, quem sabe um dia ele desenha tão bem quanto você, né? Ela fez o certo. Só que aí eu questionei por que a professora de matemática me deu 3? Por que a professora de história me deu 4? Né? Porque eu vivia com aquele desestímulo. Vocês acham que eu era uma criança lá dentro feliz? Vocês acham que eu me sentia inteligente na escola? Vocês acham que as crianças que estavam lá me achavam uma pessoa inteligente? Vocês imaginam quantas pessoas, quantas crianças vivem isso no dia a dia? E aí, no meio disso tudo, eu tive uma irmã, né, a minha irmã caçula, ela nasceu com síndrome de Down. E a minha mãe buscou informação do que fazer para ajudar ela a se tornar muito independente, autônoma e depender o mínimo possível do mundo em que ela ia viver. E minha mãe achou muita informação, trabalhou muito com ela. Hoje a minha irmã é super independente, faz tudo sozinha, ajuda nas atividades domésticas, pinta quadros maravilhosos. É uma falha minha não ter colocado esses quadros aqui na apresentação, mas se vocês quiserem depois eu passo o Instagram dela. Ela vende inclusive quadros e ela é um orgulho. E naquele momento, criança ainda, eu vi que com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo, né? E aí isso se transformou na minha missão, ajudar pais a desenvolverem moralmente e intelectualmente seus filhos. E eu propus aqui convidar você, o que eu proponho é convidar vocês para reinventar o amanhã em 3 passos. É uma metodologia que eu criei, que eu venho desenvolvendo no Mundo em Cores, e eu gostaria que vocês trouxessem isso para a vida de vocês, e se vocês, claro, quiserem se aprofundar, é só assinar o Mundo em Cores. E esse é o meu propósito, acelerar o desenvolvimento do mundo por meio do empoderamento das novas gerações. Eu acredito muito nas crianças. E eu preciso que cada pai acredite também, porque não é isso que a gente vê no dia a dia, tá? Então, o meu propósito é esse e a minha missão é ajudar os pais a desenvolverem moralmente e intelectualmente seus filhos. Eu vou explicar o porquê e como isso funciona, né? Então, esse é o meu lema, com a força que se ganha em casa, o seu filho pode ganhar o mundo. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa e eu venho fazendo isso também. Bom, o primeiro passo para você reinventar o amanhã é se libertar. Se liberte, gente. O que isso significa? Bom, eu criei uma metodologia, uma ilustração que eu chamo de Círculo das Sombras. Sombras é tudo aquilo que a gente tem que nos atrapalha, aquilo que a gente não gosta de lembrar que a gente tem, que a gente é, mas que a gente precisa saber que a gente tem. Então, nesse primeiro círculo aqui, estamos nós. Essa é a nossa esfera privada. E nós nascemos dentro de uma família, né, que traz consigo todo o legado de seus ancestrais. E esse indivíduo que está dentro dessa família está envolvido por uma sociedade. Nessa sociedade, nós temos empresas, igrejas, governos e escolas. Essas são as principais instituições que regem a vida da gente. Quando a gente nasce, é com essas instituições socialmente que a gente lida. E a gente precisa aprender a lidar com cada uma delas, tá? Então, essa sociedade está de cabeça para baixo porque a gente não está se entendendo. As famílias querem educar seus filhos da forma como foram educadas. E isso não está acontecendo. As famílias estão desesperadas com esse mundo novo e estão perdendo as conexões, né, entre pais e filhos, enfim. As empresas, elas querem ainda trabalhar de uma forma antiga,
trabalhando com o lucro pelo lucro, pensando muito no final do mês e convidando as pessoas para fazer isso também, né? E hoje as crianças de hoje elas querem muito mais do que os seus próprios salários. Nós vamos falar disso aqui. As igrejas, que aqui eu vou falar, não vou falar de igreja, vou falar de fé, querem que a gente acredite em algo simplesmente por acreditar, né? Sem questionar. A gente precisa de uma fé raciocinada. A gente precisa questionar o porquê. As coisas não são simplesmente são como são. Elas têm um porquê para explicar tudo. Einstein, que é uma das mentes mais geniosas que passou pelo nosso tempo, ele era muito religioso e ele dizia: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Os dois caminham juntos. Um prova o que o outro está dizendo o tempo todo. Bom, então, nós estamos envoltos aí na família, na sociedade, e o que a gente vê é que a todo momento a sociedade nos aprisiona em seus sistemas, em seus paradigmas, em seus status quo, né? Então, está tudo muito travado, né? Voltando um pouco aqui nesse slide aqui, peraí, rapidinho, que eu não terminei de falar. Os governos querem manter o seu poder, querem ainda manter a dependência das pessoas consigo mesmo, né? E as escolas ainda querem formar pessoas em seus padrões, querem dar para cada pessoa uma lista no cardápio e dizer para ela: escolhe o que você quer ser aqui dentro dessas opções. É como se você chegar numa pizzaria e só ter aquele cardápio ali e não poder misturar, colocar manjericão na pizza de calabresa, milho na pizza portuguesa. Você não pode, você tem que escolher aquilo ali. E se o seu talento não estiver encaixado ali, meu amigo, me desculpa, a sociedade não vai te aceitar. Isso vem acontecendo muito, só que todas essas instituições aí estão quebrando cabeça. Tá? O governo não está sabendo lidar com essa nova geração. Acabamos de eleger um presidente que quase pouco apareceu na mídia, foi muito na internet por poder próprio, né? Então, está tudo de cabeça para baixo, né? E aí a sociedade, da forma como está, nos aprisiona, né? Como eu disse, em seus sistemas, em seus paradigmas, em seu status quo. Os nossos ancestrais, né? A nossa família nos traz crenças, mitos e paradigmas que a gente fica passando de pai para filho, às vezes sem sentido algum, muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, né? E dentro de uma esfera melhor temos nós, né? Tem o eu. E aqui o eu, a gente tem o orgulho e o egoísmo. E vocês podem ter certeza, a origem de todos os males está dentro do orgulho e do egoísmo. O orgulho se encaixa até dentro do egoísmo, mas aqui eu separei porque didaticamente fica melhor para a gente entender. Qualquer coisa ruim de qualquer pessoa, de qualquer acontecimento que você vê na vida, tudo de ruim se encaixa dentro de orgulho e egoísmo, né? Então a gente está aprisionado dentro daquilo tudo. E tem uma frase de um palestrante que eu gosto muito, que é o Haroldo Dutra Dias, que diz o seguinte: não se liberta quem não se reconhece preso. Então, enquanto a gente estiver preso ao sistema que não tem relação direta com a gente vai negar o nosso potencial o tempo todo. E a sociedade está mudando, tá? Sorte de quem chegou agora. Bom, então, nós, dentro dessa esfera privada ali, com o nosso orgulho e egoísmo, se a gente tratar isso, a gente consegue vencer todo o resto. Mas a gente vive em sociedade. E a todo momento a gente tem que se perguntar: como é que é o nosso relacionamento com cada uma dessas instituições? Como é que eu lido com a igreja? Como é que eu lido com o governo? Como é que eu lido com as empresas? Como é que eu lido com as escolas? E como é que eu lido com a minha família? A gente tem que se reconhecer e saber o que tem de problema ali. Bom, e a gente também tem que entender o quanto nós estamos negando a nossa individualidade. Tá? Todos nós temos uma individualidade. O quanto a gente está mais preocupado com o olhar do outro, com o julgamento alheio, do que com as nossas vontades. O quanto a gente está dizendo sim para a sociedade e não para a gente. O quanto a gente está negando os nossos potenciais. Vocês podem acreditar, cada um de vocês tem um potencial de fazer algo muito grande. Só que vocês precisam colocar isso para fora e colocar principalmente em prática. Aqui eu vou falar muito de prática. Teoria é coisa do passado. Tá?
Bom, nós somos maiores que isso tudo, a gente pode romper todos esses círculos, todas essas barreiras, né? Eu sou muito religioso, mas eu não gosto de ficar abordando essas coisas numa visão religiosa, mas uma vez um cara que, independente de religião, etc., e que transformou muito o mundo, Jesus, disse: vós sois deuses, pode fazer tudo que eu faço e muito mais. Então eu acredito que a gente pode fazer muito mais do que o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem que acreditar no nosso potencial e temos que colocar esse potencial em prática, tá? Vocês e seus filhos, porque vocês são o guia deles, tá ok? E aí, eu vou falar para vocês aqui um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida, a diferença entre incomodar e atrapalhar. Isso aqui, gente, prova que a gente pode aprender em qualquer situação da nossa vida, tá? Essa diferença aqui, que mudou e vem mudando a minha forma de agir, de pensar e de me melhorar todos os dias, eu não aprendi numa palestra de Harvard, eu não aprendi com Philip Kotler, eu não aprendi com Horizon, eu não aprendi com nenhum pensador, enfim. Eu aprendi numa reunião de condomínio. Vou contar rapidamente para vocês o que aconteceu nessa reunião. Tava uma confusão danada. Por quê? Porque tinha um cara lá que ele tinha uma vaga de garagem apenas. Só que na frente da garagem dele tinha um espaço morto, né? Isso acontece nos prédios, vocês sabem disso. Só que aquele espaço morto ali, que só ele tinha acesso, era tão grande que ele conseguia colocar outro carro ali, mas aquilo não podia ser determinado como uma vaga por causa das dimensões, que não estavam de acordo com as leis. Enfim, ele comprou um segundo carro e passou a estacionar os 2 carros lá. E tudo bem. Até que um morador percebeu, um morador que tinha uma vaga só, e falou: isso está errado. Levou para a reunião de condomínio. E estava uma confusão danada na reunião de condomínio, que ele não pode fazer isso, ele não pode usar aquele espaço é morto, por mais que ninguém use, ele também não pode usar, etc. E outras pessoas começaram a falar: é verdade, até que um morador perguntou para essa pessoa: vem cá, quando você passa com o carro por ali, enfim, de alguma forma, essa vaga te atrapalha? O fato dele ter 2 carros ali estacionados, um na vaga dele, outro no espaço morto, te atrapalha de alguma forma? Não, não atrapalha, mas fica ali e tal, eu só tenho uma vaga, a gente tem que ver o regulamento do prédio. Ah, então isso te incomoda? Incomoda. E outra pessoa lá falou: incomoda também. O cara parou e falou assim: olha só, se te atrapalhasse, era um problema de todo o prédio, porque aqui a gente tem regras. Mas se te incomoda, o problema é seu. Gente, vocês percebem que a todo momento, muita coisa que suga a nossa energia no dia a dia, que nos tira a paciência, que nos tira o foco da nossa missão, que nos tira o foco do trabalho, dos nossos filhos, vem de coisas que nos incomodam, mas que não nos atrapalham. Quando uma coisa te incomodar, se liga que é aí que você tem que melhorar. O incômodo realça as nossas sombras, tá? E assim como eu aprendi isso nessa reunião de condomínio, eu queria que vocês levassem isso para a vida de vocês. Isso é um presente que eu estou dando, e quem recebe o presente, se gostar, guarda. Se não gostar, dá para alguém ou encosta no canto. Tá ok? Então, essa é a primeira grande diferença que eu queria passar para vocês. Bom, esse é o primeiro passo que eu falei para vocês se reconhecerem dentro da sociedade e entenderem como a gente lida com tudo isso. O segundo passo é a conquista do saber. Né? A gente vem de uma era passada chamada era industrial, né? Onde os nossos pais cresceram, né? E a gente, né, surgiu depois ali. Agora a gente está entrando numa era que eu estou batizando de era do saber, né? Essa era antiga, a era industrial, ela terminou quando surgiu a internet, quando surgiu a tecnologia conectando todo mundo, a sociedade em rede, tá? E isso tornou o mundo muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais transparente, muito mais conectado. Antigamente, o mundo era lento, previsível, estável, tá? Para você fazer uma coisa dar certo, era só você repetir o que outras pessoas fizeram, né? No marketing, a gente chama isso de benchmarking. É legal a palavra benchmarking, né? Porque o que é o benchmarking? Todo mundo sabe aqui? Levanta a mão quem não sabe. Então, benchmarking é olhar as boas práticas do que um concorrente seu já fez e eliminar aquelas etapas para que você não precise cair nos mesmos erros que o seu concorrente.
Porém, gente, o benchmark faz a gente olhar para o passado e não inova quem não tenta fazer o novo, tá? Então, é um perigo muito grande a gente continuar usando benchmarking. Eu tenho visto muita gente importante falando de inovação e falando de benchmarking. Ok, mas quem quer inovar tem que fazer novo, tem que fazer diferente, tá? A gente vem de uma era, que é essa era aqui, que a gente estava acostumado a responder perguntas. A gente na escola aprende a responder perguntas o tempo todo, né? A gente tem que decorar, e aquela pessoa que decora é vista como uma pessoa inteligente, lembra? Né? Então, aquele que melhor lida com aquelas coisas que tem que aprender e responder, lá depois no final, são as melhores pessoas que a sociedade precisava, não que não precisa mais. A nova sociedade está convidando a gente a fazer perguntas, porque as respostas estão a um clique de distância, tá? A internet traz para vocês todo o conhecimento do mundo. Se você quiser se tornar um médico, é claro que você precisa de um diploma, etc., mas se você quiser ter o conhecimento de um médico, de um arquiteto, ou de qualquer informação aí, até talvez de um astronauta, você encontra na internet. Basta você estudar e saber o que procurar, tá? Então, olha o poder que nós temos nas mãos. E se liga, gente. As grandes empresas do mundo, como Apple, Google, IBM, acabaram de dizer o seguinte: a gente não exige mais diploma de ninguém. E quando empresas grandes como essa, né, dizem algo assim, o que eles estão mostrando para a gente é que o futuro não vai ser mais um futuro de diplomas, mas de quem sabe resolver problemas, tá? E quando você foca em resolver problemas, você está buscando soluções porque ainda não existe. Então, gente, fica ligado, porque isso vai virar uma tendência, principalmente porque as escolas não estão acompanhando o que o mundo está exigindo hoje em dia, a não ser a UIS. Bom, e essas duas eras, gente, tanto a era industrial quanto a era do saber, eu vou explicar ainda aqui o que é a era do saber, elas aconteceram de uma forma muito rápida no nosso tempo. Eu nasci em 1979, na era que meus pais nasceram, cresceram, e metade da minha vida, basicamente, foi nessa era, né? Então, eu me tornei adolescente ali em 1996, já passou da metade, né? E, hoje em dia, eu estou na era do saber, aquele lá correndo sou eu, esse aí, o bebezinho e tal. Então, o que define essas duas eras? Né? As pessoas estão falando de era da mudança, era digital, esses tipos de era já era. A gente está numa era onde as pessoas que nascem hoje, tudo isso para elas é normal. A gente já está numa era pós-digital, a gente já está numa era de pós-mudança, a gente está numa era de pós-informação. Só que informação não é o suficiente, tá? Aí, como eu disse, toda informação do mundo está disponível para a gente. Só que a gente precisa agora, nessa era de pós-informação, saber o que fazer com essa informação. Então, toda vez que vocês virem alguém falando de era da informação, esquece. Informação por informação não vale nada. Você tem que saber o que fazer com essa informação. Por isso que eu chamo isso aqui de era do saber. Essa era do saber é a era onde os nossos filhos estão crescendo. Aqui tudo para eles é normal. A gente veio de uma era, né, onde os nossos pais repetiam práticas do passado, por isso que eles querem que a gente faça o que eles fizeram, que eles ficam colocando os sonhos deles, às vezes, em cima da gente, né? E isso vai cada vez mais anulando o nosso poder próprio, né? E essa galera das antigas, tanto no mundo empresarial quanto no mundo pessoal, eles olham essa nova era com certo fascínio. Nossa, quanta coisa bacana! Mas tem uma coisa que faz eles se agarrarem muito, que é o medo. Então, é uma era que inspira medo e fascínio para quem está no comando do poder hoje. Só que esse poder está mudando, porque quem nasceu na outra era agora está crescendo, tá ok? E aí a gente precisa ficar muito ligado nisso, porque a era antiga é uma era de certezas. A gente sabia tudo que ia acontecer. Era tudo muito lento, previsível, como a gente conversou. E agora a única certeza que a gente tem é que não existem certezas, porque a gente está numa era de incertezas. E isso tudo faz a gente raciocinar
O que a gente vai fazer com os nossos filhos se 65% das crianças trabalharão em empregos que ainda não existem? Se 45% dos trabalhos de hoje em dia não existirão em 10 anos? Gente, 10 anos passam voando. Há 10 anos, quase, não o iPhone chegou em 2007, né, Léo? Então, pouco mais de 10 anos chegou o iPhone. Olha como passou rápido. As crianças de hoje em dia já cresceram nesse mundo, já existindo, mas a gente não. Eu fiz aula de datilografia. E eu fiz aula de computação. Eu joguei xadrez, joguei videogame, joguei futebol e joguei fliperama. Eu ia para a roça e ia para o shopping. Eu vivi essas duas eras, então eu conheço muito bem esses dois públicos, né? E muita gente aqui já me conhece, mas me conhece de outro mercado, do mercado de marketing digital. E eu trabalhei com muita gente dessa nova era. E o jeito de pensar é totalmente diferente. E pelos meus ancestrais, eu vim do comércio, daquele tipo de empresa antiga. Então, gente, eu sei como pensa todo mundo. Ou eu acho que sei como pensa. Bom, e aí a gente começa a refletir o seguinte. Antigamente, o que era importante era ter, porque as pessoas davam valor, e muitas ainda dão, ao que o outro pensa, ao que o outro vê, ao julgamento do outro. Então, o que eu tiver vai me ajudar a melhorar a minha imagem e eu vou conseguir ser legal. Hoje em dia, a gente está numa era do ser. E isso os adultos de antigamente não entenderam ainda. Porque na era do ser, eu não quero ter um carro, eu quero ter um transporte público bacana, eu vou usar o Uber. Eu não quero ficar num hotel 5 estrelas. Eu entro aqui no Airbnb e alugo o quarto de alguém. A sociedade está compartilhada. A era aqui, essa era antiga, era da era das empresas poderosas, né? Onde a Petrobras tem um chefe, aquela hierarquia toda, né? Dona de um monte de coisas. A nova era, as empresas que têm poder são as empresas de poder compartilhado. Por que o Google tem tanto poder? Porque ele dá voz a quem tem algo de valor para entregar para vocês. O sucesso do Google está em encontrar as pessoas e o conteúdo de valor, né, e entregar para vocês. O Airbnb que eu citei aqui é a maior rede de hotéis sem ter um quarto. Por quê? Porque ele realça o poder de cada um, de ter um quarto, poder alugar, de poder alugar o quarto de alguém. É uma sociedade compartilhada. O Uber é a mesma coisa, a maior frota de táxi do mundo sem ter um carro. Então a gente precisa entender muito o que está acontecendo, porque isso está dentro da essência dessa nova geração. Eles querem mais ser do que ter. E quando você quer ser, gente, isso faz com que a gente entenda que a nossa geração antiga estava muito preocupada com o fim do mês, e essa geração nossa nova está preocupada com o fim do mundo, que é o que a gente tinha que estar preocupado também, que é o mundo onde nós viveremos. As novas gerações vão viver 100 anos, e a gente talvez vai viver bastante ainda, porque no meio do caminho aqui, na nossa caminhada para a velhice, talvez a gente descubra muita cura para a doença, tá? Então, pode ser que vocês cheguem aos 100 anos também, se os seus filhos também não chegarem a 120. Então, a gente tem que se preocupar com o fim do mundo. É por isso que as novas gerações são tão ansiosas. E é por isso que as empresas, as famílias, os governos, ninguém consegue lidar com essa turma. Porque uma empresa, hoje em dia, ela quer pagar a pessoa simplesmente pelo salário dela. Toma aqui, você está recebendo. Mas essas novas gerações não querem isso. Elas querem saber que o que elas fazem no dia a dia do trabalho delas vai mudar algo na sociedade. O mundo está indo para esse lado, gente. Não dá mais para vender alguma coisa sem acreditar em querer mudar o mundo. Isso não é mais filosofia, algo bonito. Isso é questão de lucro das empresas. Isso é questão de ser, de viver e principalmente de ter sucesso. Sucesso, na visão dessa nova geração, é ser feliz. Não é ter, é ser. Tá? Então, para essa geração a geração antiga perguntava muito: o que você quer ser quando crescer? Claro, tinha um cardápio ali e você escolhia. Só que agora a gente não sabe o que vem por aí. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para essas crianças, hoje em dia, é: como você vai contribuir para um mundo melhor?
Se a sua criança descobrir como despertar a missão que ela tem e ajudar a mudar o mundo para um mundo melhor, ela vai ter sucesso financeiro, sucesso profissional e o sucesso em sua plenitude, que é a grande felicidade. E vocês precisam entender isso, porque vocês precisam ensinar isso para os filhos de vocês, tá? E eu vou começar falando como se faz isso. Vocês fazem isso através da autonomia. Vocês acham que vocês têm autonomia? Vocês acham que vocês têm livre-arbítrio? Quem acha que tem livre-arbítrio aqui? Que pode fazer o que quer, o que pode, quando quer? Levanta a mão, gente. Sem timidez. Será que nós temos livre-arbítrio? Vou contar outro caso aqui para vocês que aconteceu comigo e eu percebi que o meu universo de livre-arbítrio, de escolha, é muito pequeno. Eu estava numa festa, numa cerimônia de casamento. O casamento terminou e eu perguntei: onde vai ser a cerimônia? Eu não sei chegar lá. Um amigo chegou para mim e disse: cara, não sei, mas segue aqueles carros ali, vai no fluxo. Aí veio um terceiro amigo e falou: calma, eu sei onde é, eu conheço aqui, eu já trabalhei nesse bairro, eu conheço tudo, me segue. E aí, rapidinho, a gente chegou lá no nosso objetivo, que era chegar na festa. Chegamos rápido, ok. E ali eu vi que eu não tinha conhecimento daquele bairro. E que se eu quisesse chegar no meu objetivo, eu ia ter que seguir o fluxo. Eu não tinha outra escolha, eu ia ter que seguir a manada. Agora, quando chegou alguém que tinha o conhecimento do bairro, ele guiou a gente por um outro caminho e a gente atingiu o nosso objetivo. Vocês acham que vocês têm livre-arbítrio de escolher e fazer tudo que vocês querem fazer da forma mais simples, mais fácil? Não tem, gente. Levanta a mão quem tem problema na vida. Qualquer tipo de problema. Tem alguém que... Peraí, desculpa. Vou perguntar diferente. Quem aqui não tem problema na vida? Vamos ver se alguém levanta a mão. 2 não tem problemas. Né? Michel. Talvez ele enxergue o seguinte, que os problemas do mundo são muito maiores que os dele. Mas, claro, todo mundo tem sempre problemas a resolver. E eu vou dizer para vocês, só tem problema quem não sabe resolver. Porque quem sabe resolver, não tem problema. Tanto é que eu tenho problemas que uma pessoa que está do meu lado não tem. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que não consegue terminar com o namorado. Não, ele é um canalha e tal, mas não consigo largar ele. Pô, termina. Se fosse eu, terminaria e tal, não sei o quê, eu já estava em outra. Não, mas aquilo é um problema da pessoa. Se ela soubesse como resolver, ela teria resolvido. Porém, eu tenho problemas que para ela não são problemas. Cada um tem seu aprendizado. Só tem problemas quem não sabe resolver seus problemas. Você até pode entender o problema que você tem. Mas se você ainda tem um problema, é porque você não sabe resolver. E aí, eu vou falar para vocês de um outro grande aprendizado que eu tive, que é entender versus saber. As duas coisas aqui são totalmente diferentes, tá? Um professor, ele pode até ensinar, mas se ele não coloca em prática, ele não sabe. Isso não quer dizer que ele não sabe ensinar, mas quer dizer que ele não sabe colocar em prática, né? Se fosse assim, consultores de empresas seriam os caras mais milionários do mundo. Aliás, vocês sabem qual a formação que mais faz bilionários no mundo? Alguém chuta? A formação que mais faz bilionários no mundo são a das pessoas que não têm formação. Possivelmente até porque eles não tendem a enxergar um problema apenas como uma forma de resolver, porque eles buscam a solução onde quer que ela esteja. Enfim, entender é assimilar, saber é resolver, é praticar, tá? Então, a gente tem que aprender cada vez mais para a gente aumentar o nosso leque de escolhas, aumentar o nosso livre-arbítrio. O ladrão, ele vai na igreja e o padre fala lá, o pastor, etc., tá aqui nos 10 mandamentos, aqui e tal, roubar é errado. Ele entendeu que roubar é errado, tanto é que ele rouba escondido. Né? Ele entendeu, mas se ele não pratica, se para ganhar dinheiro ele não trabalha, não corre atrás, né? Que hoje em dia eu digo que a nova geração não corre atrás, a gente tem que abolir isso, tá, gente? Mais um aprendizado, agora a gente corre na frente. Então, se ele não correr na frente para trabalhar e conquistar as próprias coisas, né? É porque ele não aprendeu. O recurso que ele tem é roubar.
né? A gente já aprendeu, a gente trabalha. Então, vocês vão lá, assistem MasterChef, né? Receitas maravilhosas. Vocês pegam a receita na internet, vocês conseguem fazer aquela receita daquele jeitinho que está lá? Por quê? Ué, a receita está ali, você entra no supermercado, tem todos os ingredientes que vocês precisam para fazer qualquer receita maravilhosa do mundo. Por que precisa praticar? Só sabe quem sabe praticar, quem coloca o seu conhecimento em prática. Se você não consegue colocar em prática, você não aprende. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. A sociedade antiga é uma sociedade teórica. A sociedade nova é uma sociedade pragmática. Tá muito mais preocupada em resolver os problemas do que ficar buscando uma solução de alguém ou vendo o que alguém fez nos livros. Chega! E aí, como que a gente se desenvolve? A gente tem que entender que nós, pessoas, e os nossos filhos vão se desenvolver em duas grandes áreas da nossa vida. Nós temos duas asas para a gente progredir, que é a asa moral e a asa intelectual. A asa moral diz respeito ao nosso conhecimento com a gente mesmo e nas nossas relações com o próximo. E a asa intelectual é onde a gente lida com o mundo físico e com a ciência, tudo que é de pegar, enfim. Então, a gente na nossa sociedade se preocupou muito até hoje com o desenvolvimento intelectual. Estudar história, inglês, geografia, ciência, matemática, isso tudo é muito importante. Ok, mas agora a gente está vendo que a gente precisa desenvolver mais esse lado moral, o lado do comportamento, da autoconfiança, do respeito, o lado do sentimento, entender o que é sentimento, gente. Tem gente que não sabe explicar o que é frustração. Estou falando, frustração é quando a gente fica assim, não, explica em palavras o que é frustração. Você vai ensinar para o seu filho, do mesmo jeito que você ensina isso aqui é uma caneta, você vai ensinar para o seu filho que o que ele está sentindo é uma frustração e como lidar com aquilo. A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Eu sonho com um dia em que eu realmente terei a oportunidade, ou talvez o poder, de mudar um pouco a grade das escolas. Imagine as crianças aprendendo sobre aspectos emocionais, PNL, como lidar, conversar com as pessoas. A gente precisa demais disso. No mundo empresarial se fala que o coeficiente emocional talvez é tão mais importante do que o coeficiente intelectual. Existem gênios que não conseguem trabalhar em equipe. De que vale esse profissional? Enfim. Então a gente tem que desenvolver, gente, essas duas áreas, tá? A área emocional, a área moral, o nosso relacionamento com a gente mesmo, a gente olhar para dentro, tá? Ensinar os nossos filhos a fazer isso também e de se desenvolver intelectualmente. E por fim, praticar o amor. O amor é o sentimento mais puro e mais poderoso. E novamente, eu não estou aqui falando blá blá blá. A gente precisa entender o que é esse sentimento. Porque esse sentimento é capaz de transformar vidas, é capaz de transformar profissões, pessoas, é capaz de transformar o mundo, e é por ele que a gente tem que transformar. Educar é ser exemplo. Albert Schweitzer diz que educar, dar exemplo não é uma forma de educar, é a única. E eu acredito que ele esteja certo, né? O seu filho, ele vai aprender tudo que você pode ensinar para ele, quando você falar, etc. Só que ele vai aprender muito mais com as suas atitudes, com o seu comportamento. Tudo que a gente faz na nossa vida, o nosso cérebro registra. O cérebro de vocês registra cada segundo da vida de vocês. Isso vai para o inconsciente ou para o consciente. Só que como a gente lembra pouco das coisas que a gente vive, o nosso inconsciente é desse tamanho e o nosso consciente é desse tamanhozinho. E esse processo de descobrimento interno se faz pelo descobrimento do nosso inconsciente. Tá? Só que esse inconsciente ele fala muito alto na vida da gente. Basicamente, ele define o nosso comportamento no dia a dia. E a gente significa muita coisa do que a gente aprendeu lá atrás. Tá? Tudo que a gente sente na nossa vida, a gente pensa, a gente cria uma intenção, um pensamento e a gente faz. Então, todo significado de tudo na vida, de todo aprendizado do seu filho, ele vai significar por meio de um sentimento muito forte. A gente tem que estudar mais sentimentos,
além de comportamentos, tá? Porque eles ditam muito o nosso dia a dia. Às vezes a gente faz um negócio, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim. Então, educar é ser exemplo, um exemplo para o seu filho, porque ele vai tratar a faxineira da forma como você trata. Ele vai pensar em vencer na vida da mesma forma como você pensa. Ele vai pensar grande se você pensar grande e agir daquela forma. Do jeito que você trata a sua esposa, do jeito que você trata o seu marido, é a forma como seu filho vai tratar. E essa pessoa vai crescer mal educada ou bem educada. E aí a gente vê muitos pais depois falando assim, esse menino é muito mal educado. Corretíssima classificação. Ele foi mal educado por alguém. Tá? E como eu falo de felicidade aqui, depois que eu cresci, eu encontrei algo que eu gostava de fazer, etc. Eu comecei a olhar para o lado e vi tanta gente infeliz, pessoas infelizes em suas profissões, pessoas a fim de largar tudo e buscar algo que as façam felizes, pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pais, irmãos que não se falam. Imagina quanto isso pode ser impactante na vida das crianças que estão ali aprendendo tudo aquilo. Então, gente, a gente precisa aprender a se conhecer e a lidar com o próximo. Educar é exemplo. E só existe violência quando faltam argumentos. Só existe palmada quando não se sabe educar. Então tem que parar com esse negócio de que palmada educa. Bater no corpo não educa caráter. A gente só bate porque a gente não tem recurso. Quando você vê duas pessoas brigando na rua, elas estão lá, então, mas você precisava entender que eles já saíram na porrada. Eles não estão mais discutindo intelectualmente, já perderam a emoção ali, não tem mais argumentos. Se você bate no seu filho para educar, é porque você não está preparado para educar. Existem muitos recursos nobres, importantes. É por isso que eu criei essa escola de pais. E por isso que a gente vem transformando tantas famílias. A gente precisa entender isso aqui. E uma outra coisa muito importante é saber que educar é liderar. A geração antiga educou muito na base do autoritarismo. Eu mando e você obedece. Vocês sabem o significado da palavra obedecer? Obedecer, gente, ao pai, à mãe, não é certo. Vocês sabiam disso? Pô, mas que absurdo o Rodrigo está falando. Sabe o que é o significado da palavra obedecer? Obedecer é anular a si mesmo em detrimento da vontade de outro. Então, se o seu filho te obedece por causa da sua vontade dele fazer obedecer, você tem que despertar nele a vontade dele e ajudá-lo a saber, a fazer o certo porque é certo. Tá? Não é o gato sai e os ratos fazem a festa. Seu filho tem que fazer o certo porque é certo, e não porque você está mandando. É aí que a gente dá autonomia para a nossa criança. É aí que a gente dá liberdade para a nossa criança. É aí que ele vai descobrir o que ele tem de bom para entregar para a sociedade. A gente tem que obedecer, sim, a regras, a leis sociais que nos colocam em relações sociais. Porém, a gente não pode anular as nossas vontades. A gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a fazer o certo porque é certo. Tá? E então, a gente veio de uma sociedade que estava trabalhando muito o autoritarismo, de repente veio uma sociedade com muita permissividade, deixando as crianças fazer tudo, e eu não estou falando disso, gente. Educar é ter autoridade, que é muito diferente de autoritarismo. É você ser o líder da sua família. É você ser o líder da sua própria história. Se você é dono da sua vida, você tem que ser o protagonista dela. Por que você vai deixar um coadjuvante subir no seu palco e decidir a sua vida por você? E quando você aprende a liderar a sua família, quando você aprende a se liderar, você está criando novos líderes. E um líder, ele sabe obedecer. Ele sabe seguir regras. Então, gente, a gente precisa criar novos líderes. E para isso a gente precisa aprender a liderar. Tá? Bom, e aqui eu vou falar rapidamente sobre amor de pais e amor de filhos.
Eu criei essa escola porque o Mundo em Cores... Já estou acabando. O Mundo em Cores é um grito de socorro dos filhos, das crianças, tá? E então, quando eu criei o Mundo em Cores, eu ainda não era pai. Mas depois que eu virei pai, eu aprendi uma coisa muito importante, que sempre me diziam, que amor de pai é muito diferente. Vocês conhecem isso? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso? Que o amor de pai é uma coisa diferente. Teve um amigo meu que falou, eu nem conhecia o que era o amor, só fui entender o que era amor depois de ser pai. E eu acho que esse amigo meu tinha razão, porque eu virei pai. E sabe o que eu vi? Eu vi que amor é um sentimento, que o pai sente pelo filho um amor incondicional. Não importa o que o filho faça, ele vai continuar amando seu filho. Olha aquela fila de mães para visitar seus filhos no presídio. Né? Amor de pai, gente, é um amor incondicional. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Porém, o amor de filho é um pouco diferente. O amor é um sentimento muito sofisticado. É o maior sentimento que a experiência humana pode ter. Já dizia o poeta Carlos Adriano. Depois vocês procuram esse poema. Sabe o que esse poema diz? Que o amor, que eu classifiquei aqui como amor de filho, aí é uma adaptação minha, ele é um sentimento que, para existir, ele precisa ter como percursor o respeito e a admiração. Quando você conquistar, aí eu estou dizendo, o respeito e a admiração do seu filho, você vai conquistar o amor dele. Então, o amor de filho é um sentimento que naturalmente ele nasce com ele, sentindo por você, mas ele depende de um comportamento. E para reinventar o amanhã, a gente precisa de um amor muito forte que os nossos filhos ainda não amadureceram, que é o amor de pai. Quem tem que pagar esse preço são os pais. O pai tem que se sacrificar e tirar da geração dele o que melhor ele teve e eliminar o que tinha de ruim. E ele tem que olhar para a geração nova e aproveitar o melhor que a geração nova tem e ajudar ele a não viver o que essa geração tem de ruim. Só assim nós reinventaremos o amanhã. E aí eu criei essa frase. Se você, der autonomia para o seu filho, se ele souber o que fazer, se ele tiver liberdade, dê autonomia à sua criança e ela não vai querer nada de você no futuro além de amor. É esse o ponto que a gente tem que chegar. Tá? Bom, e falando de impacto social, eu acredito que esse trabalho nosso que a gente está fazendo no Mundo em Cores é o trabalho de impacto social mais nobre e forte que a gente pode ter, que é a transformação do ser humano. Que por meio da transformação do ser humano, a gente desenvolve qualquer outro trabalho de impacto social ajudando os seres humanos a serem felizes. Esse é o verdadeiro impacto que a gente precisa trazer para a vida da gente. E mais do que palavras, eu gostaria que vocês vissem alguns depoimentos de tudo que a gente tem feito. Eu acho que vocês estão abrindo a cabeça das pessoas. E em busca de novos conhecimentos, eu encontrei o Mundo em Cores. Nossa, não tem preço que pague. Para mim, valeu muito a pena. Então, eu pude perceber que, na realidade, os meus conceitos com relação ao meu filho é que precisavam ser mudados. Eu já estou vendo a transformação das minhas filhas, através da minha transformação. E a gente só está vendo transformações positivas, a autonomia dele ao tomar banho, ao comer sozinho, a preparar a mamadeira. Talvez a minha princesa não cresça com a autoestima que eu cresci, que eu tive que trabalhar em terapia e tudo mais. Se eu quero realmente que o meu filho seja um grande homem, um grande valor para a sociedade e que ele veja essa sociedade também com outro olhar, eu precisava entender isso. E eu acredito que basta você querer. Você crescer com uma criança livre de terapeuta, livre de autoajuda, meu Deus, isso é uma bênção. Hoje, como mãe, como mulher, realmente eu me sinto realizada. Muita gratidão pelo compartilhamento do conteúdo, porque eu tenho certeza que eu me tornei uma mãe
100% melhor depois do conteúdo de vocês. Então, muito obrigada por compartilhar, por vocês existirem, né? E espero que vocês ajudem outros pais a se tornarem também melhores pais. Todos que criaram a mundoemcores.com, assim, eu agradeço do fundo do meu coração, porque me ajudaram muito com relação ao meu filho. Eu vi por tabela, ela fez o curso, e aí eu convenci ela que a melhor forma para ela aprender era ensinar para alguém, e aí ela me ensinou, entendeu? E aí eu aprendi, reforçando a aprendizagem dela também. Muito obrigada por vocês trazerem tudo isso para minha família. Estamos muito felizes. Uma salvação, sem brincadeira, do fundo do meu coração, porque eu acho que a gente não sabe educar. A gente quer um mundo menos preto e branco, menos quadrado e mais livre dos recalques dos adultos. A gente quer um mundoemcores.com. Esses são alguns cursos que estão na nossa plataforma e outros que vão entrar até janeiro. Montessori em casa, educando com disciplina positiva, o casamento depois dos filhos, criando filhos comunicadores, com a Tati Braga aqui da Rede Gazeta, guia do sono infantil, introdução ao desenho, turbinando a linguagem do bebê, o verdadeiro poder dos pais, etapas do desenvolvimento cerebral e temperamentos da criança ao adulto. Gente, eu como publicitário, trabalhei para as maiores marcas do Espírito Santo e grandes marcas do Brasil. E eu nunca vi ninguém agradecendo a uma marca por ela existir. E a gente escuta isso demais. Então, isso acontece simplesmente porque a gente mostra para essas pessoas que elas têm o poder sobre a vida delas. E, basicamente, que elas também têm o poder para direcionar o futuro das suas crianças. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês e a oportunidade, Léo, de subir aqui e contar essa história para todo mundo. Muito obrigado. Rodrigo Quintão! O pai da Paola. Pai da Paola. Esse homem é um antes e um depois da Paola. Totalmente. Isso aí.